Quando a gente fala de Deus num contexto monoteísta, ou seja, de crença em um só Deus, parece desnecessário dar um nome específico para ele. A própria palavra Deus já basta para indicar do que ou de quem a gente está falando. Mas no mundo antigo, num contexto politeísta, onde há vários deuses, as pessoas precisavam ser mais específicas do que isso. Não dava para dizer simplesmente eu sirvo a Deus. Era preciso dizer qual Deus ou quais deuses a pessoa servia. E para isso ela precisava usar nomes específicos, né? Nomes próprios. E é por isso que na Bíblia, por exemplo, a gente encontra pessoas falando do deus Baal, do deus Dagon, do deus Quemos e, claro, do deus de Israel e de Judá, né? O deus de Moisés, que também é chamado por um nome próprio. Afinal, ele era inicialmente um deus entre vários desses deuses de uma realidade politeísta. E para ilustrar isso melhor, a gente pode pegar uma passagem na Bíblia que fala sobre uma disputa territorial entre dois povos diferentes, os israelitas e os amonitas. Nessa disputa, um israelita chamado Jefté defende que o direito à terra era de origem divina, mas ele não diz essa terra é minha porque Deus me deu. Ele sabe que ele tem que ser mais específico do que isso. Então o que ele realmente diz é o seguinte: a terra a qual vocês, amonitas, têm direito é a terra que o Deus de vocês, Quemos, deu para vocês. E a terra a qual nós, israelitas, temos direito é a terra que o nosso Deus, e aí ele diz o nome próprio desse Deus, deu para nós. E eu não vou pronunciar esse nome ainda aqui para não queimar etapa, né? A gente vai fazer isso ao longo do vídeo mais para frente, mas eu posso mostrar como que esse nome era escrito inicialmente, né? E usando inclusive o registro arqueológico mais antigo que a gente tem desse nome. E esse registro é esse objeto que vocês estão vendo aí, que é a pedra moabita, ou então estela de Mecha. Esse é um artefato que data do 9º século a.C., e é o mais antigo realmente que contém o nome do Deus de Israel. E curiosamente, esse artefato não foi produzido por israelitas. Na verdade, ele é um artefato moabita que comemora a libertação do reino de Moabe em relação ao domínio de Israel. E o que o texto escrito nesse artefato aí diz é que o deus principal de Moabe, que é Quemos, tinha se irritado com seu povo no passado e por isso tinha entregue esse povo na mão dos israelitas. Mas, algum tempo depois, um novo rei moabita chamado Mecha conseguiu reconquistar o favor do deus Quemos e se livrar da opressão de Israel. E mais especificamente, esse texto também diz que nessa vitória militar de Moabe contra os israelitas, alguns objetos ligados ao culto do deus tutelar de Israel foram tomados e colocados aos pés de Quemos, que era o deus tutelar de Moabe. Isso para afirmar, claro, a superioridade desse Deus em relação ao outro e, de certa forma, também a superioridade dessa nação em relação à outra. Então é justamente nesse contexto, né, e falando nessa parte específica dos objetos do templo do Deus de Israel, que a estela de Mecha registra qual o nome desse Deus, dessa forma que vocês estão vendo aí na tela. Né, são 4 letras numa variante da escrita fenícia, que equivalem basicamente às letras Yod, He, Vav e He da escrita hebraica moderna. De novo, né, esse é o registro arqueológico mais antigo que a gente tem desse nome, 9º século a.C., mas no século seguinte a gente encontra outros registros também, né, contendo esse nome, como essas inscrições feitas num vaso encontrado em Kuntlet Ajrud, na região do Sinai. Nele também a gente encontra o Yod, He, Vav, He, ou às vezes só Yod, He, Vav, sem a última letra. E do 7º século em diante, a gente tem várias outras ocorrências, aí já são bem mais numerosas do que do 9º e 8º século, e elas incluem até formas curtas que marcam o nome do Deus de Israel só com um Yod e um Re, ou com um Yod e um Vav. Então, assim, havia várias formas mesmo de gravar esse nome. Mas beleza, né? A escrita desse nome era assim, mas como que ele era pronunciado? Bom, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Existem pelo menos 2 dificuldades básicas que a gente precisa encarar para responder essa pergunta. A primeira é uma questão linguística. É que todas essas letras, né, o Yod, He, Vav e o Re de novo, são consoantes, assim como são consoantes quaisquer outras letras da escrita hebraica. Na época, as vogais não eram indicadas na escrita, então na maioria das vezes a pessoa só sabia como pronunciar uma palavra que ela via num texto escrito, porque ela já conhecia essa palavra pelo seu uso na linguagem oral. E aí, pelo contexto,
ela reconhecia qual era a palavra que estava ali registrada por escrito e conseguia pronunciar corretamente aquela palavra. Só que o problema disso é que se você perde a pronúncia na linguagem oral, se essa palavra para de ser dita, você já não consegue mais descobrir só pela sua forma escrita, seu registro escrito, qual que era a pronúncia. Você precisa que a pronúncia se mantenha viva pela linguagem oral para que ela não se perca. E o que acontece, e aqui a gente entra na segunda dificuldade sobre essa pronúncia do nome, que é uma dificuldade histórica, é que num certo estágio do desenvolvimento do culto do Deus de Israel e de Judá, a pronúncia do nome desse Deus começou a ser evitada. Originalmente isso não era assim, porque a gente encontra esse termo sendo utilizado em vários e vários documentos, em vários textos, sendo colocados inclusive na boca de estrangeiros, por exemplo. Então até gente que não era exatamente israelita usa o nome do Deus de Israel em contextos triviais, assim, para comunicar, para falar de quem que eles estão falando, mas realmente em certo momento da história começa a surgir esse costume de evitar esse nome. E isso pode ter dois fatores principais, Isso não é totalmente claro na história, mas são dois fatores principais geralmente apontados pelos historiadores. O primeiro pode ter sido a adoção de uma interpretação extremamente zelosa do mandamento "não tomarás o nome do teu Deus em vão", que pode ter desencorajado bastante o uso corrente desse nome. E o segundo pode ter sido a consolidação de um entendimento de que os nomes divinos tinham certos poderes mágicos e que, portanto, não deveriam ser conhecidos por qualquer um. Seja como for, o fato é que a gente encontra textos rabínicos dos primeiros séculos que dizem que o nome divino só poderia ser pronunciado no dia de Yom Kippur pelo sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos, que era o espaço mais santo do Templo de Jerusalém. Ou seja, uma restrição realmente praticamente absoluta do uso desse nome. E há também uma tradição samaritana que diz que o nome divino só era conhecido pelo sumo sacerdote, que transmitia esse nome secretamente ao seu sucessor, e isso de geração em geração. Então só os sumos sacerdotes samaritanos é que conheceriam o nome de Deus. E até na escrita a gente vê esse processo de restrição do uso do nome divino acontecendo principalmente a partir do terceiro século antes de Cristo. Os judeus que traduziram a Bíblia hebraica para o grego entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo substituíram todas as ocorrências do nome próprio do Deus de Israel e de Judá pelas palavras Kyrios ou Theos, ou seja, Senhor ou Deus, respectivamente. E até hoje, na verdade, essa tendência ainda pode ser vista na maior parte das Bíblias, que costumam substituir o nome próprio pela palavra Senhor ou Deus, usando esse tipo de letra um pouco diferente, que é o versalete. Essa opção editorial é até explicada na introdução das Bíblias que fazem isso, mas pouca gente acaba lendo essa parte, e percebendo que houve essa substituição. No Novo Testamento também, o nome próprio de Deus não aparece nenhuma vez. É sempre Kyrios ou Theos também, que correspondem às palavras hebraicas Adonai e Elohim, que já vinham substituindo ali o uso do nome próprio. Então, assim, desde o terceiro século antes de Cristo, a gente tem esse registro, histórico, documental, dessa prática de evitar o uso do nome do Deus de Israel. O que contrasta bastante, como eu disse, com o que a gente encontra na maior parte da Bíblia hebraica, ou do Antigo Testamento, que são pessoas usando esse nome o tempo todo e até com estrangeiros e até estrangeiros usando o nome. Então ali aqueles textos não dão a menor pista, de que havia uma intenção de evitar o uso do nome. Mas, enfim, independentemente de quais tenham sido exatamente as razões que levaram a essa tendência de evitar o uso do nome divino, o fato é que isso, somado à impossibilidade de registrar a pronúncia desse nome por escrito, por causa daquela questão lá da ausência de vogais, fez com que a preservação das formas mais antigas de pronúncia do nome fossem bastante prejudicadas. Mas, apesar disso, ainda existem várias formas até hoje conhecidas, para pronunciar esse nome. Então, por exemplo, Javé, Yavé, Yahweh, Jeová, Yahô, Yahu. Enfim, são várias pronúncias que circulam hoje. Então, a pergunta que a gente poderia fazer agora é de onde que as pessoas tiraram essas pronúncias, E a resposta vem principalmente de dois conjuntos de manuscritos, que são manuscritos que preservam ali, mesmo depois desse período de evitar o registro do nome divino, que preservam esse nome em hebraico e em grego. Mas antes de continuar, deixa eu só agradecer rapidinho aqui a Insider, que está patrocinando esse vídeo, vem viabilizando aqui as produções do canal já há algum tempo,
E a Insider, se você não conhece ainda, é quem produz, por exemplo, essas camisetas Tech, como a que eu estou usando agora, que tem tecnologia anti-odor, né? Não precisa passar, são camisetas super práticas e confortáveis. E se você usar o cupom Estranha12 lá no site, né? O link vai estar aí na descrição, você consegue 12% de desconto em qualquer produto da loja. Então depois, se você tiver interesse, dá uma passada lá. Mas por enquanto, voltemos, né, para os manuscritos que contêm ali o nome divino. Então vamos começar aqui pelo primeiro conjunto de manuscritos, né, que é o conjunto hebraico, que são os textos massoréticos. Os massoretas foram escribas judeus que introduziram uma série de sinais na escrita hebraica, entre eles alguns sinais para indicar a pronúncia das vogais. Então, nesses textos, que são medievais, a gente tem essa inovação na escrita do hebraico que facilita muito o registro do som das palavras, né, da pronúncia realmente das palavras. E como nos textos massoréticos o nome próprio do Deus de Israel aparece milhares de vezes, a gente poderia ver como que a pronúncia desse nome foi registrada usando essa nova notação. E quando a gente faz isso, né, o que a gente encontra não é uma, mas sim várias possibilidades. No Codex Leningradenses, por exemplo, que é uma edição da Bíblia hebraica escrita no sistema massorético, o que a gente encontra são principalmente as formas Yevá, Yehová, Yevi e Yehovi. É daí, inclusive, que vem a forma Jeová, que é usada muito hoje, né? Vem desse Yehová. O problema é que os estudiosos hoje concordam que essas marcações vocálicas que a gente encontra nesses exemplos que estão aí na tela não deveriam ser entendidas como as vogais do nome divino propriamente, mas sim que elas indicavam que outras palavras deveriam ser pronunciadas no lugar do nome divino. As formas Yevá e Yehová, por exemplo, indicariam que a palavra Adonai, que tem essas vogais, deveria ser pronunciada. Já as formas Yevi e Yehovi indicariam que a palavra Elohim, que tem essas vogais, deveria ser pronunciada. Isso, né, mais uma vez, naquele espírito de evitar a pronúncia do nome. E outra coisa, né, mesmo que o texto massorético indicasse realmente as vogais do nome em si, isso não seria garantia de que essa ou essas, né, já que tem formas diferentes aí, tivessem sido realmente as pronúncias do nome divino desde sempre. A gente sabe, por exemplo, que os massoretas, na Idade Média, vocalizavam o nome da irmã de Moisés como Miriam. Mas os judeus em Alexandria, que traduziram a Bíblia para o grego nos tempos antes de Cristo, vocalizavam esse nome de forma diferente. Eles diziam algo como Mariam. E a gente sabe disso porque eles usaram a letra grega alfa para registrar a vogal da primeira sílaba desse nome. Quando eles passaram de uma escrita sem indicações de vogais para uma escrita com indicações de vogais, que era o grego, eles usaram a letra alfa, que dá esse som de A, de Mariam. Então, assim, uma coisa que a gente não tem a menor dúvida é de que a pronúncia do hebraico em geral e a pronúncia de nomes hebraicos em particular, inclusive nomes divinos, variaram ao longo do tempo. Bom, e como os textos massoréticos, então, não matam essa questão da pronúncia, a gente pode tentar outro recurso, que é ver como que autores que escreviam em grego na antiguidade e, consequentemente, usavam um sistema de escrita que representava as vogais, como que eles escreveram o nome do Deus de Israel. E quando a gente vai para esses textos gregos, mais uma vez, a gente encontra uma diversidade de notações do nome divino. No primeiro século antes de Cristo, por exemplo, um autor chamado Diodoro Sículo escreveu o nome desse deus com as letras iota, alfa e ômega, ou seja, algo como Yaô. Essa mesma grafia aparece em alguns textos em grego também que foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto e que datam ali do 3º ao 1º século antes de Cristo. Mais tarde, Irineu de Lyon também escreveu o nome com iota, alfa e ômega, enquanto Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria já usaram essas formas aí que você está vendo aí na tela. Depois Porfírio usou essa e Epifânio usou essas. E essa última forma especificamente usada pelo Epifânio é muito interessante porque ela soa como Yavé, que é uma pronúncia que já está bem próxima da forma Javé, né, usada em algumas bíblias em português hoje. E se você quiser entender melhor o processo linguístico aí, que resulta nessas várias formas que estão aparecendo aí na tela, depois confere lá a entrevista que eu fiz com o Estevão Fortunato, do canal Glossonauta, que lá ele detalha bastante essa questão usando a expertise dele, né? Afinal de contas,
é um linguista, né, poliglota, conhece bastante aí da história das línguas e do hebraico. Mas para o escopo desse nosso vídeo aqui mais enxuto e resumido, basta dizer o seguinte, que todas essas formas gregas são formas possíveis de interpretar o nome de 4 letras que a gente encontra no hebraico, né, chamado de tetragrama, que significa simplesmente isso, né, 4 letras. Esse é um termo que os gregos usaram para se referir a esse nome. E ainda que sejam formas possíveis de interpretar o nome, é importante dizer que todas elas são imperfeitas também, porque há alguns sons da língua hebraica que não podem ser representados por nenhuma letra grega, né? Então não é uma falha aqui de quem está fazendo a passagem de uma forma de escrita para outra. É que realmente não existia o recurso de representar, por exemplo, o som de Rô, né, do Yahô, por exemplo. Então o grego escreveria Yaô, porque ele não tem como representar esse som meio de R aí do Yahô, usando a escrita grega. Mas enfim, né, moral da história, o testemunho grego, então, documental, também é insuficiente para matar a questão de como o nome do Deus de Israel era pronunciado na antiguidade. Ele dá pistas importantes, mas também não fecha a questão. E aí, para encerrar, falta só falar sobre o significado desse nome, que também pode dar algumas pistas interessantes sobre a sua pronúncia. E a gente pode começar pelo significado que a maioria das pessoas conhece para esse nome, que é o que aparece no livro do Êxodo. Nesse livro, Moisés se encontra com um Deus sobre uma montanha que promete libertar os israelitas, né, o povo de Moisés, da situação de escravidão que eles viviam no Egito. E diante dessa promessa, Moisés faz uma pergunta perfeitamente adequada ao ambiente politeísta, né, no qual ele vivia, que é a seguinte: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vosso pai me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, né, o nome do Deus, que direi? E a resposta que ele recebe de Deus é a seguinte: eu sou aquele que é, ou eu sou quem eu sou, ou eu serei quem eu serei. Enfim, há várias alternativas, mas o que importa para nós aqui é a presença do verbo ser. E aí, continuando, né, Deus disse mais: assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos israelitas, Yahvé, ou como queira pronunciar, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Bom, essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Como eu disse, há várias outras possibilidades, mas o importante é perceber que há aqui um jogo de palavras que o texto apresenta. O verbo ser ou estar, né, na forma que aparece aí no hebraico, na primeira pessoa, é RE. Eu sou, ou eu estou, ou eu serei, ou eu estarei. E há essas possibilidades aqui porque não há um tempo verbal específico para o presente no hebraico e também não há uma distinção entre ser e estar, né? O contexto é que vai definir. E esse mesmo verbo na terceira pessoa é irie. Então, uma leitura desse texto seria a de que o nome divino significa ele é, ou ele está, ou ele será, ou ele estará, que ocorre em paralelo aí no texto com o eu sou, ou eu estou, ou serei, ou estarei, que é dito antes. Então, se a ideia for realmente essa, a pronúncia do nome divino teria que ser parecida o suficiente com a pronúncia do verbo ser estar na terceira pessoa, irie, para que esse jogo de palavras fizesse sentido, né? Para que Deus dissesse primeiro eu sou, erie, e depois irie, ou algo parecido com isso, como Yahweh. Agora, vale dizer também que nem todos os historiadores acreditam que essa história aí presente no Êxodo registra de fato o significado original do nome divino. É possível também que o autor dessa passagem do Êxodo tivesse simplesmente fazendo o que é chamado de etimologia popular, que é basicamente reinventar um significado para um nome que as pessoas já não se lembram mais o que significava antes. Isso é muito comum em textos antigos em geral e muito comum na Bíblia, inclusive. Então, assim, há outras propostas alternativas, né, colocadas por alguns historiadores, mas nada que tenha muita solidez também no estado atual da pesquisa acadêmica. Em resumo, então, o Deus que hoje é chamado frequentemente só de Deus, pura e simplesmente, foi chamado historicamente por um nome mais específico, né, um nome próprio, que aparece pela primeira vez no registro arqueológico no 9º século a.C. e que era pronunciado o tempo todo, dada a necessidade de especificar qual é exatamente o seu Deus ou os seus deuses num contexto politeísta. Com o tempo, desde o 3º século a.C., pelo menos, o nome desse Deus começou a ser evitado e substituído por palavras como Adonai, né, Senhor, ou Elohim,
Deus, e isso comprometeu bastante a preservação da pronúncia desse nome. É possível até tentar recuperar essa pronúncia em alguma medida, considerando os registros antigos que a gente tem dele e a origem semântica do nome também, né, o seu significado, mas nada que seja absolutamente definitivo, né? Até porque, como a gente viu, né, certamente esse nome, assim como qualquer outro nome, qualquer palavra de qualquer idioma, teve diferentes pronúncias ao longo do tempo e do espaço. A reconstrução acadêmica internacional mais convencional hoje é algo como Yahweh, ou em português Yahvé, ou Javé. Mas, de novo, né, a história desse nome não se reduz a essas pronúncias. A verdade é que, ao longo do tempo, foram várias as formas de escrever, de pronunciar, de entender o significado e de lidar religiosamente com esse nome. Se você quiser conhecer mais outros detalhes ainda dessa história, depois veja lá a entrevista com o Estevão, do canal Glossonauta, que lá a gente fala mais sobre outras questões e ele explica também de forma bem mais detalhada os aspectos linguísticos dessa história. E claro, né, as referências bibliográficas também, né, os livros e artigos consultados para fazer esse vídeo, estão aí listados na descrição do vídeo e há inclusive livros em português aí que vocês conseguem achar com facilidade. Então eu recomendo fortemente dar uma olhada aí e é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!